quero dar as boas-vindas a todos vocês, porque é a primeira palestra do primeiro dia, né? Então, dá algumas dicas para vocês curtirem o evento, que é tentar se desconectar do mundo, né? Que está acontecendo, dos celulares, de tudo que está no nosso redor, para se conectar com o conteúdo que vocês estiverem. E aí não é dica para minha palestra, para o evento, vale muito a pena. Façam network, aproveitem. Olha, a trilha tem um monte de gente aqui, mais de 40 pessoas assistindo. Troquem LinkedIn, conversem, é muito bom. Anotem insights, porque às vezes a gente fala assim, não, eu não vou anotar porque eu vou me lembrar disso. E a nossa memória é situacional, ou seja, depois que a situação passa, às vezes a gente esquece. Quem nunca falou, isso é fácil, eu vou lembrar, e depois fala, o que era mesmo que eu tinha que lembrar? Se você volta no mesmo contexto, você lembra, né? Então a nossa memória é muito situacional. Então anotem, não percam essas ideias, esses insights. E interajam e façam perguntas. Então, suguem quem estiver na frente de vocês. Tanto os coordenadores de trilha, que têm um conhecimento enorme, como o pessoal do painel, quanto os palestrantes. Então, suguem o conhecimento que eles estão aqui para vocês e por vocês. Já me apresentei, né? Então, vamos pular aqui essa etapa e trazer alguns conceitos base da nossa palestra, tá? É um tema complexo, não vou mentir, e um tema bastante denso, que eu tive que trazer de maneira resumida para que vocês conseguissem assimilar aí o mínimo de conteúdo necessário para que vocês consigam aplicar na vida de vocês. Então, eu vou falar uns temas um pouquinho técnicos aqui, e aí eu estou trazendo essa base. Primeiro, o que é a neurociência? É um conjunto de ciências, essa é a definição do dicionário, tá? Que eu coloquei aqui na apresentação. É um conjunto de ciências que estuda o nosso sistema nervoso. E por que eu não coloquei o cérebro? Porque aí já começa os mitos, né? O que tem na nossa caixa craniana não é só o cérebro, né? O cérebro é uma parte. Ele tem o encéfalo, ele tem a parte que chega aqui na medula. O nosso sistema nervoso, ele vai da cabeça aos pés, literalmente. A gente vai falar do que são os neurônios, mas temos neurônios espalhados pelo corpo inteiro. Porque senão, como que a gente explicaria o fato de bater o dedinho na quina da cama e doer horrores, né? Então, justamente, essa sensibilidade é trazida através dos neurônios, que a gente vai falar um pouquinho para frente. E a neurociência, ela estuda a correlação de todas essas ciências que estudam, que trabalham ali com o cérebro, incluindo uma parte ali de psicologia, que é a parte que eu estou trazendo hoje para vocês, que é o behaviorismo. Então, como eu falei no começo, a psicologia, ela é dividida em alguns braços, né? Então, quando a pessoa está lá se formando em psicólogo, ela precisa escolher uma linha de pensamento que ela vai seguir para tratar os pacientes dela, os clientes dela. Então, pode ser o behaviorismo, pode ser a psicanálise, que aí entra Jung, entra Freud, pode ser a linha humanista, pode ser a linha cognitiva. E a cognitiva e o behaviorismo, eles são os mais objetivos, né? Principalmente o behaviorismo radical, que a gente vai falar, que ele é muito causa-consequência. Então, por isso que eu trouxe ele, porque ele é fácil linkar com a neurociência, porque eu não preciso de uma base subjetiva, eu não preciso entender a tua vida, não preciso fazer a introspecção para que a gente consiga entender os conceitos aqui. Então, é essa linha que a gente vai seguir aqui. Behaviorismo, porque a palavra behavior significa comportamento, né? Então, análise comportamental vem daí. Como eu disse, tem várias abordagens aí da psicologia. Quando a gente tem uma abordagem de psicologia que diz que a matéria, né, do sistema nervoso é então o cérebro, o encéfalo, fisicamente é e o que a gente estuda, a nossa psique é outra coisa que não consegue ser correlacionada, a gente fala que tem uma linha dualista.
O que eu estou trazendo hoje é a linha monista ou reducionista, que diz que tudo é feito pela mesma matéria. Então, o behaviorismo fala, um gatilho que existe para você de comportamento, ele consegue ser explicado através de conexões, sinapses, aí, conexões cerebrais, neurotransmissores, hormônios. Então, isso é possível de ser explicado. Então, é essa linha que eu estou trazendo para vocês hoje. Como eu falei, eu ia dizer um pouquinho sobre o que é o neurônio. Então, lembrando, né, de quando a gente estudou lá na escola as células, a gente viu que todo ser vivo, ele é formado por células, né? E as células, ela tem um núcleo, ela é a menor ali unidade de vida dentro do nosso corpo. O sistema nervoso não é diferente. A célula do sistema nervoso é o neurônio. Né? Muita gente não sabe o que é o neurônio, fala neurônio e não se toca. Porque a gente não dá um nome para a célula lá epitelial aqui da pele, né? A gente chama de pele. Então, perguntar como chama a célula aqui, célula epitelial. Agora, o neurônio a gente não fala célula do cérebro, célula do sistema nervoso. A gente dá um nome, que é o neurônio. E ele é composto pelo núcleo e por esse rabinho aqui, que é o axônio, que é ele que faz o prolongamento por todo o nosso corpo, que eu disse que a gente consegue sentir aquela batida no dedinho, aquela dor imensa. Então, tem neurônios que eles têm tamanho, às vezes, de 1,5 metro, que é o tamanho da pessoa, 1,80 m, se é o tamanho da pessoa, porque vai desde mesmo do dedinho até o nosso sistema nervoso central. E como que eles se conectam, né? Não existe passagem de sangue. Peraí, que deu uma travadinha aqui na apresentação, tô tentando passar, mas foi. Não existe passagem. Voltou, peraí. Não existe passagem de sangue de neurônio para neurônio. A conexão deles é através de impulsos elétricos. É isso mesmo, impulso elétrico. Então, quando tudo que acontece no nosso corpo, desde a gente mexer um dedo, a gente falar, coisas que a gente não percebe, que é o nosso estômago fazendo uma digestão, a nossa bexiga trabalhando, nossos rins, tudo que acontece no nosso corpo tem um circuito neural, e aí vocês vão ouvir falar de circuito neural, rede neural, conexão neural, que tá no cérebro fazendo aquilo acontecer. E um grande exemplo disso, aí eu trouxe um cérebro de uma mosca que tem 100 mil neurônios. O nosso cérebro, ele tem em torno de 80 milhões de neurônios, então quanto mais complexo que foi uma fotografia de momento. Então, num determinado momento, ela tinha 25 mil desses 100 mil neurônios em atividade, fazendo 20 milhões de sinapses simultâneas. E quão simples é uma mosca, né? Ela voa, ela não tem um sistema biológico tão complexo quanto o nosso, né? Então, imagina como que seria o mapa de conectividade do sistema nervoso humano. E aí, a gente vai falar aqui de padrão de comportamento, né? Onde eu vou chegar com essas conexões, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Que nem dizem receita, reserve este conhecimento. Agora a gente vai falar do behaviorismo. Padrão de comportamento é a maneira que a gente sempre age em determinadas situações. Por exemplo, eu já sofri de compulsão alimentar quando eu ficava nervosa ou estressada. Então, era batata. Se eu ficasse estressada, eu ia descontar na comida. É um padrão de comportamento meu, que precisou o quê? Ser trabalhado, para que sempre que eu não podia sempre ficar nervosa, ir lá e descontar na comida. Eu, sempre que fico com muita raiva, eu choro. Isso ainda não consegui mudar. É um padrão de comportamento meu. E o behaviorismo, ele trata como o comportamento em si chama-se resposta. Então, vocês vão ouvir eu falar muito de resposta. E essas situações que eu estou falando, que são semelhantes, são chamadas de estímulo. Então, traduzindo
para análise comportamental, eu sempre tenho um estímulo que ocasiona determinadas respostas. Pega o conhecimento da neurociência que eu falei, traz para cá e a gente vai traduzir. O que isso quer dizer? Que meu estímulo sempre são cadeias neurais ali, aqueles circuitos que eu falei de neurônios que se conectam, sempre são os mesmos circuitos estimulados que vão estimular outros circuitos dentro do nosso cérebro. Como que um circuito estimula outro? Através dos neurotransmissores, que é justamente uma substância química que vai dar tipo um choquinho lá, porque eu não falei que são circuitos elétricos, para outra ali cadeia de neurônios funcionar. Então, ali a minha área que fica com raiva, quando foi estimulada, gerou um estímulo que automaticamente aciona o circuito, por exemplo, do choro, né? Exemplos de neurotransmissores que a gente sabe, mas a gente não usa esse nome. Dopamina, serotonina, oxitocina, que vocês já ouviram falar com certeza, né? Exemplo, tá? Um indivíduo que gosta muito de Coca-Cola, quando vê uma Coca-Cola ali, o logo da Coca, a garrafinha da Coca, quando for numa padaria, o sistema nervoso dele já começa a gerar dopamina, porque sabe que aquilo vai trazer prazer para que ele compre a Coca, para que ele beba a Coca. Então, começa a acionar outros circuitos cerebrais. Eu tenho o estímulo e eu tenho a resposta. Então, a melhor maneira que eu tenho de alterar um comportamento é alterar o quê? O estímulo. Porque foi o que eu falei, se eu começar a tentar mudar o comportamento, só que o meu estímulo for muito forte, quando esse estímulo rolar, vai acontecer. E aí que falham as mudanças, porque as pessoas acham que mudaram um determinado comportamento, mas elas não foram colocadas naquela situação de novo para testar, porque ela não alterou o estímulo, né? E no behaviorismo, como que a gente traduz essa frase? A melhor maneira de condicionar, e aí o nome, o título da palestra, condicionar um comportamento, ou seja, condicionar uma resposta, que eu falei que no behaviorismo resposta é comportamento, é modificar seu estímulo, que é aquela situação que gera. Então, eu tenho que, identificado o meu padrão de comportamento, eu preciso quebrar este padrão. Então, mudar o estímulo, mudar para que eu tenha uma resposta aqui diferente, né? Porque quebrando o padrão, eu vou estimular circuitos neurais diferentes. Pensa que é como um botão. Se eu sempre aperto esse botão e esse estímulo sempre vai trazer determinada resposta, não adianta só ir lá e mudar a resposta. Eu preciso mudar o quê? O que está aqui condicionado neste botão. Né? Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho hoje para vocês. E como que a gente muda isso? O behaviorismo, ele traz 4 formas básicas para a gente mudar esse estímulo-resposta, condicionar esse sistema. Primeiro ponto, desapeguem do nome. Punição igual a castigo, positivo igual a bom, negativo igual a ruim. Não tem absolutamente nada a ver aqui. Tá? Se a gente está falando que a gente quer mudar um comportamento e eu trago 4 formas, eu não ia trazer uma forma ruim, né? O nome se chama punição. E eu tenho certeza que quando vocês viram punição, positivo e negativo, automaticamente vocês associaram punição com castigo, com algo ruim, positivo com algo bom e negativo com algo ruim. Por quê? Fomos condicionados dessa maneira. Então, o estímulo de vocês verem esta palavra gerou ali um sistema neural seu que condicionou, que juntou punição com castigo. E é isso que eu estou quebrando agora. Então, não tem a ver. Quando eu falar dessas palavras aqui, significa outra coisa. Eu vou usar a palavra reforço e punição para falar sobre o comportamento. Não falei que é um sistema estímulo-resposta? Então, o comportamento é a resposta. Então, sempre que eu quiser falar do comportamento, eu uso a palavra reforço ou punição. Se eu quero aumentar aquele comportamento, por exemplo, ser uma pessoa organizada, eu quero aumentar, eu vou falar que eu preciso de um reforço, porque eu quero aumentar aquele comportamento. Se eu quero diminuir aquele comportamento, por exemplo, chorar,
eu vou falar que eu vou usar uma punição e não necessariamente o castigo, entenderam? Então, a palavra punição significa diminuir o comportamento que eu quero atacar. Só que eu falei que tem que mexer no estímulo. Aí que entra as palavrinhas positivo e negativo. Então, se eu preciso alterar um estímulo, adicionando estímulo ou adicionando mais estímulo, eu vou usar a palavra positivo. Então, quero aumentar meu comportamento. Adicionando estímulo, eu tenho reforço positivo. Quero minimizar este comportamento. Adicionando um estímulo, eu tenho uma punição positiva. Quero aumentar este comportamento tirando o estímulo, diminuindo o estímulo, por exemplo, diminuir as situações de estresse. Eu tenho o negativo, então eu vou diminuir o comportamento, punição, com diminuição do estímulo, negativo, punição negativa. Eu quero aumentar um comportamento tirando algo. Eu quero ser mais objetiva, tirando o meu nervoso. Então, eu vou falar de um reforço negativo, porque eu estou aumentando o comportamento, tirando um estímulo. São essas 4 formas de condicionamento e eu vou dar exemplos agora, tá? Lembrando que o estímulo é o gatilho e o meu comportamento é a resposta. Olhando o comportamento, eu posso aumentar este comportamento ou diminuir. Ou seja, eu vou ter um reforço ou vou ter a punição que eu falei aqui para vocês agora. O estímulo. Travou de novo aqui. Foi. O estímulo, posso adicionar ou excluir, positivo ou negativo. Então, aí é a análise combinatória, né? Reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa, tem as 4 formas. Exemplo de comportamento que eu quero mudar. Fumar. Fumo e quero diminuir, parar de fumar. Então, eu tenho ali, eu sei que eu vou falar de punição. Quero diminuir a ocorrência deste comportamento. Ponto super importante, identificar gatilhos. Não necessariamente você vai ter só um estímulo. Pode ser que o que me desperte vontade de fumar? Comer doce, tomar álcool, ficar nervoso. Então, você precisa identificar todos os seus estímulos. E, a partir daí, você traçar planos de ação para cada estímulo. Porque se você agir num estímulo só, você só vai diminuir a ocorrência daquele comportamento perante aquele estímulo. Então, é o que acontece, as pessoas acham que diminuir um comportamento, tipo, agora eu não fumo mais. Por quê? Não, já tô 2 meses sem fumar. Mas quando é colocada à prova em determinadas situações, a pessoa acaba voltando com aquilo, que é que acontece muito com usuários de droga que saem de clínicas de reabilitação. Se não são tratados os estímulos, os gatilhos deles de maneira adequada, por isso que eles precisam fazer o quê? Um tratamento psicológico pós-clínica de reabilitação, para ajudar a trabalhar os gatilhos que está aí fora da clínica. Então, trabalhe todos os seus estímulos. Aqui, eu coloquei, por exemplo, a exclusão ou diminuição do álcool. Então, vou beber bebidas alcoólicas só no final de semana. Durante a semana, você não vai fumar. Olhando este gatilho, no final de semana, se você beber, pode ser que você tenha a probabilidade de fumar. E aí, você começa a tratar outros gatilhos de outras maneiras. Outro exemplo, atraso em reunião. Sempre me atraso em reunião e eu quero diminuir a ocorrência deste comportamento. Você pode identificar gatilhos que te fazem atrasar ou gatilhos que você já sabe que te ajudam a não atrasar, que foi o que eu trouxe aqui, por exemplo, alerta no celular. Então, eu tô aqui, mas eu tô controlando o meu tempo pelo alerta aqui de celular, para eu não atrasar. Então, o alerta no celular é um estímulo que eu adicionei. Então, para não ultrapassar o tempo da palestra, o que eu fiz? Apliquei uma punição positiva, viu? Que punição não é castigo. Então, para eu diminuir o atraso, eu coloquei o alerta. Outro exemplo, fazer exercícios físicos. Exemplo, eu quero aumentar a frequência. Eu sempre começo a fazer e eu acabo abandonando depois. Primeiro, você tem que identificar gatilhos que te fazem
abandonar, e aí não é o exemplo que eu trouxe aqui, mas um exemplo meu, eu fazia exercícios físicos na hora do almoço. Toda vez que uma reunião atrasava e não terminava meio-dia, eu perdia a vontade de fazer exercícios físicos. Mudei o horário do meu exercício para de manhã. Outro exemplo, que é o que eu trouxe aqui, meu. Quero aumentar minha frequência lá no exercício físico. Mudei para de manhã, mas às vezes dá aquela preguiça. E aí eu queria reforçar aquele comportamento, quero aumentar aquele comportamento. Ouvir música comprovadamente, música aumenta a performance dos exercícios. Eu condicionei o fato de ouvir música sempre a fazer exercício físico, porque eu gosto de ouvir música. Então, eu tive o quê? Um reforço positivo. Aumentei a minha frequência, adicionando um gatilho, adicionando um estímulo que eu sei que me ajudaria nesse sentido. Tanto que eu fiz tanto este link que às vezes eu vai no carro, alguma coisa, escuto determinada música que eu uso para o meu treino, automaticamente já sinto a sensação como se eu estivesse fazendo um exercício físico, que é aquela motivação, porque foi um gatilho que eu criei. E por último exemplo, a concentração, que é quero reforçar, quero aumentar a ocorrência deste comportamento, e eu vou usar o último tipo de estilo, que é excluir algo, um exemplo de gatilho que me faz perder a concentração, celular. Então, sempre que eu preciso estudar, se eu estou estudando e toca lá uma mensagem, iFood, olha, frete grátis. Sabe aquele mal do smartphone que você entra para responder um e-mail quando você viu se já comprou um pônei no Mercado Livre? Eu sou dessas. Então, o que eu fiz? Eu excluo o celular. Se eu preciso de um momento de concentração, como quando ontem eu testei a minha palestra, é que eu deixei o celular longe, porque eu sabia que se ele colocasse qualquer sinalização, eu ia perder a concentração, eu ia começar a olhar e não ia conseguir controlar o tempo na minha palestra. Então, eu excluí esse gatilho. Como eu disse, tem vários outros. Esse é um exemplo de um dos gatilhos que eu tratei. Uai, então é simples alterar o comportamento? Não, não é. E aí, eu trouxe esse videozinho, que ele é sem som e sem legenda, porque eu tive que dar uma acelerada nele, porque ele é de 5 minutos. Recomendo vocês procurarem no YouTube, quem ainda não viu. Então, eu vou falar durante o vídeo. Chama Teste do Marshmallow. Essa mulher chega para algumas crianças e fala assim, olha, eu tô colocando um marshmallow aqui. Se você quiser comer, você pode. Mas se eu voltar daqui 10 minutos e você não comeu esse marshmallow, eu vou te dar outro e você vai ter 2 marshmallows para comer. É simples a regra. É 10 minutos, deixa o doce lá. Não parece simples? Beleza, eu vou deixar o doce lá e ela vai trazer um outro. Olha a dificuldade dessas crianças em trabalhar isso. Por quê? Só o ser humano tem uma parte na estrutura cerebral que chama o córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalidade. Então, ele que direciona, ajuda a direcionar quando a gente é exposto diante de um gatilho, e aí o gatilho é o marshmallow e o comportamento é comer, de dizer não, né? De você pesar situações e falar, isto é melhor que isso. Tanto que quando as pessoas têm uma dificuldade muito grande, onde o sistema de recompensa ali do cérebro, ele funciona mais do que a sua racionalidade, é quando você precisa fazer bastante terapia para quebrar este padrão de comportamento. E aí, o que acontece? As crianças, elas ainda estão nos primeiros anos de vida dela, ela não tem essa experiência, né? É só você comparar com o exemplo de pegar uma lasanha quente. Se você tira do forno uma lasanha quente que você ficou o dia inteiro fazendo, você se queima a mão, mas coloca ela em cima da mesa. Se você pede para uma criança pegar, automaticamente ela vai derrubar a lasanha, porque ela não quer se queimar. E é o que acontece aqui com esse vídeo. Então, algumas não conseguiram fazer esse peso de, poxa, eu vou ganhar 2, né? Elas pensaram no sistema de recompensa imediata. Então, mudar comportamento não é fácil. É muito difícil, né? E o que eu trouxe hoje para vocês aqui, ó, é a pontinha do iceberg.
né, dizendo as unidades básicas ali da análise comportamental, que é o efeito e o gatilho, identificar os padrões de comportamento, bastante importante, então sempre identifique o padrão ali de comportamento, esse conceito de mudar o gatilho para você ter um efeito diferente, é um conceito do behaviorismo radical e uma apresentação ali de neurociência, um plano de fundo de neurociência. Mas tem muita coisa por baixo desse iceberg aqui, né, que pelo tempo não tinha como trazer para vocês, mas quem quiser aprender mais, eu super recomendo, eu vou deixar aqui algumas referências, mas existe muita coisa por trás que às vezes não dificulta para a gente modificar de bate-pronto, mas vocês tendo a ciência disso, vocês já estão um passo à frente. Né? Então, o Skinner é o pai do behaviorismo, que foi o conceito que eu trouxe aqui para vocês, e ele fala aqui que o primeiro passo é você se tornar consciente de si mesmo. Então, identifique seus gatilhos, né? O que está te gerando os comportamentos? Que comportamento que você quer mudar? Que gatilhos que gera eles? Não comece fazendo uma lista de todos. Pega um comportamento, lista todos os gatilhos, vai trabalhando gatilho por gatilho, que aí vocês vão conseguir mudar o comportamento. Muito mais de, nossa, eu vou ser menos prolixa. Tá, mas toda vez que eu vejo alguém falando demais, eu quero ser prolixa, e você não percebe que esse é teu gatilho, né? Então, trabalha um por um, observa esse gatilho em ação, se você está mudando o comportamento. E aí eu trouxe alguns livros para vocês se aprofundarem, caso tenham interesse. Comecem pelo amarelinho ali primeiro, princípios básicos, só vão para o behaviorismo do Skinner quando vocês estiverem familiarizados com o assunto, porque ele é bem mais complexo. E, se não quiserem ler, assistam este documentário do Netflix, se chama The Push. Ele mostra a influência de gatilhos no comportamento humano, que é assim, a que ponto você chegaria? Você conseguiria empurrar uma pessoa de um prédio em determinadas situações? Perguntando pra gente, fala jamais. E não é o que o documentário mostra. Ele faz uma trama tão boa, tão cheio de gatilhos, é um ilusionista que trabalha isso, que a pessoa, algumas pessoas chegariam a empurrar outras de prédio, então vale a pena ver. Eu fiquei de boca aberta quando vi. E muito obrigada pela presença de vocês aqui no evento, assistindo a minha palestra. Muito obrigada aos coordenadores pela oportunidade de estar trazendo um tema que eu gosto muito. Sintam-se à vontade para me conectar aí nas redes, para a gente trocar mais ideias sobre o assunto.